O Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Parte 19. Sermão particular. De volta a Cafarnaum, Jesus foi direto à banca de Levi. A feira já estava vazia e ele fazia as contas. Quando a sombra de Jesus se projetou, levantou o olhar e pôs-se em pé. O olhar de Jesus não era acusador, mas de chamado. Levi, chegou a hora. Vem e segue-me. Sabes quem sou? Vem e segue-me, repetiu com doçura. Mas Levi, li teu coração. Vem e segue-me. O terceiro convite foi uma carícia. Oh, meu Senhor! E chorando muito, deixou a banca sem se importar com o que ficou para trás. Nem o cofre, nem as moedas. Abandonou tudo. Onde me levas, Senhor? À tua casa. Queres hospedar o filho do homem? O que dirão os fariseus que te odeiam? Eu ouço apenas o que me diz o céu, e lá se diz: glória a Deus por um pecador que se salva. Quero vos unir como irmãos. Vamos. Os discípulos estupefatos seguiram calados até a bela casa de grandes jardins. Levi contou que desde que o ouvira no templo, 3 meses antes, chorava muito. Eu queria ir, mas como ir com minha alma tão suja? Levi, estavas sendo lavado pelo arrependimento e pela caridade. Levi foi dar ordens aos servos. Ao voltar, Jesus chamou Pedro. Tens perguntado quem é o desconhecido que nos manda bolsas com dinheiro, pois está à tua frente. Pedro quase desmaiou. Quem poderia imaginar? Justamente tu, a causa do nosso desespero com tua agiotagem. Sim, eu sei que cobrei taxas injustas, mas me ajoelho e te peço perdão. Não me rejeiteis, ele me acolheu. Não sejais mais severos que ele. Pedro, totalmente desajeitado, o levantou. Perdão? Não a mim, mas a ele. No fundo, Levi, somos todos iguais, uns mais, outros menos, mas somos todos ladrões como tu. Ah, que foi que eu disse? Maldita língua, sou assim mesmo. Aquilo que penso, eu falo. O que sinto no coração, também falo. Vem, vamos fazer um pacto de paz e amor. Pedro, num ato sincero, beijou-lhe a face. Os demais fizeram o mesmo com uma certa afetuosidade. Judas, porém, parecia abraçar um feixe de répteis. Levi saiu da sala e Judas aproveitou. Mestre, já te acusam os fariseus. Agora um publicano entre nós? Decidiste arruinar-te? Pedro rebateu e Judas se irritou. E quem é que está falando contigo? Pedro explodiu. Sei que não falas comigo, mas eu falo com a Senhora tua alma, tua puríssima e sábia alma. Sei que te sentes mal entre nós como um belo salmão caído na rede de lambaris. Vai-te embora, Judas. Respiraremos melhor, inclusive o mestre. Além de não entender nada, ainda faltas com o respeito e a humildade. Não tens atributos, rapaz. Só fumaça nos olhos e a cabeça cheia de serpentes. Jesus, austero e de braços cruzados, deixou que Pedro falasse. Finalmente disse: Disseste tudo, Pedro? E tu, Judas, limpaste o coração inflado? Sabei que meu chamado é libertador e deve ser festejado. Eis nosso hospedeiro com os amigos. Não lhes mostremos senão virtudes. Quem não consegue isso, que saia. Não sejais como os fariseus, que oprimem com regras.
mas são os primeiros a descumprir. Todos os amigos de Levi eram cobradores de impostos chamados de publicanos. Jesus estava entre o anfitrião e Pedro. Falaram sobre muitas coisas, inclusive sobre o repúdio dos fariseus. Já na sobremesa, alguns deles chegaram decididos a enfrentar Jesus. Jesus os saudou. Ó filhos de Israel, eu vos saúdo e vos dou uma grande notícia. Levi, a partir de hoje, não é mais pecador, nem escândalo a Cafarnaum. Será Mateus, meu discípulo, e atrás dele virão outros. Dai vosso beijo da paz ao israelita que volta ao seio de Abraão. E volta com esses publicanos corruptos? Olha aquele agenciador de mulheres, o outro um adúltero, e este dono da casa de jogos onde romanos e judeus se embriagam e vão à farra com mulheres. Sabes bem quem são eles? Sim, eu sei. Os fariseus fingiam estar escandalizados, porém eram os mais devassos e hipócritas. E tu, Judas, conhecido da região, como permitistes que ele coma com pecadores? Não há mais freio em Israel? Deixai em paz os meus discípulos. Fui eu quem quis vir. Quando se é educado na falta de respeito, como a risada desse teu discípulo na minha cara, não se pode esperar nada além de desrespeito às leis. É verdade, ensina-se o que se sabe. Jesus foi humilde. Estais todos enganados. É verdade, ensina-se aquilo que se sabe. E eu, que sei a lei, a ensino a quem não sabe, ou seja, aos pecadores. Vou em busca dos que estão doentes, sujos, feridos. Vim para isso, salvar. Compreendei-me e não me odieis sem razão. Os fariseus, cheios de espinhos, saíram sem se despedir, ostentando grande desprezo e arrogância. Jesus e os discípulos seguiram de barco para Tiberíades. Distante das conversas, Jesus desfrutava da bela paisagem. Barcos de passeio cruzaram o caminho. Sons e gritos. Lindas moças se divertiam com rapazes romanos e gregos. Entre risadas escandalosas, um deles se jogou para beijar uma jovem deitada em almofadas púrpuras. Outro se inclinou para beijar Maria de Magdala, que gargalhava ao lado. Os barcos quase se chocaram. Pedro irou-se, e os romanos revidaram. Fora, seus cães hebreus! O insulto não saiu barato. Desfilaram uma lista de palavrões que faria qualquer um corar. Jesus não mudou de posição. Apoiado sobre os cotovelos, continuou a olhar a praia distante. Uma flor foi jogada em cima dele, certamente por alguma mulher. Jesus nem se mexeu. Enquanto o barco se afastava, Madalena observava o rosto sereno de Jesus. Simão, aquela não é irmã de Lázaro? Não sei de nada, Judas. Não conheces aquela vadia? Foi por causa dela que Lázaro se enfiou em Betânia. Judas, nossas chagas e as de quem amamos devem ficar guardadas. Isso se tivermos caráter. Jesus pôs fim na conversa. Ancorai naquela enseada. Quero vos falar. E ali fez um sermão, o mesmo das bem-aventuranças que faria tempos depois. Minha alma não vos deixa nunca. Como médico, vos trago sob observação constante, pois é preciso decifrar as doenças. Deixo-vos crer que sois livres para que manifesteis aquilo que sois. E o que sois? O que deveis vos tornar? Deveis ser sal da terra. É com ele que se conservam as carnes da corrupção. Mas como salgar, se não for salgado?
O que vos faz perder o sabor é justamente vosso lado humano. Sei que sois homens, e eu, quem sou? Sou aquele que tem toda a força para vos transmitir. Mas de nada adianta se a desperdiçais com pensamentos baixos. Deveis ser luz no mundo. Eu, luz de Deus, vos escolhi para continuardes a iluminar depois que eu me for. Mas como iluminar se sois lanternas apagadas? E pior, se tendes fumaça num pavio inútil? Serias escândalo e morte. Se alguém se sente apto para ser fiel, mas não sente em si o nervo do apostolado, que se retire. Para os amantes do mundo, vos garanto que ele é vasto e cheio de atrativos. Oferece flores e frutos adequados ao ventre e à sensualidade. Eu não ofereço outra coisa a não ser santidade. Neste mundo é o que há de mais estreito, pobre, íngreme e espinhoso, para então se inverter no céu. Quereis permanecer comigo? Seria melhor dizer: Mestre, reconheço que não fui feito para seguir teus caminhos, do que trair. Não pretendo que sejais perfeitos, nem depois de dizer 200 vezes as mesmas coisas. Sei que muitos serão bem menos entusiasmados que hoje. A humanidade é assim, perde o impulso depois que dá o primeiro salto. Entretanto, vos asseguro que vós, pobres pescadores, sereis mais conhecidos e venerados que todos os Césares que a terra já teve ou terá. No entanto, vigiai, jamais dizei, sou jovem, tenho tempo para mudar. Morrem os novos como velhos, os fortes e os fracos. A tentação pega a todos e a alma pode morrer antes que o corpo. É como a morte de uma flor. Não há gritos, nem convulsões. Inclina sua corola cansada e se apaga. Não sejais desonestos, nem falsos como políticos que chamam de amigo este e aquele. Com Deus não se brinca, nem se barganha. Sede humildes e pacientes. O mundo se conquista assim. Violência e força usai contra os vícios. Erradicai-os. Vigiar o olhar. Seria melhor tornar-vos cegos que obscenos. Acaso enganarias a Deus com extensas orações? Ó pobres filhos, Deus vê o coração. Sede puros em fazerdes o bem. Eu te louvo, Mateus, pela casta oferta que apenas eu e o Pai sabíamos que era tua. Sede esposos fiéis na vossa vocação. Não podeis servir a dois patrões, assim como não podeis acolher duas esposas. Deus e Satanás não partilham do mesmo abraço. Sede alheios à fome do ouro, da carne e do poder. Deus vos garante o necessário, como garante ao pássaro do céu. Se tiverdes confiança, ele jamais vos decepcionará. Não sejais como pagãos que amam as coisas do mundo mais que a Deus. Agi como gostarias que agissem convosco. Não julgueis, não julgueis. Quantas vezes me viste ser acusado de pecados inexistentes? Perdoai, perdoai sempre. Melhorai-vos dia a dia com paciência, firmeza e heroísmo. Tornar-se bom é o maior de todos os esforços, mas o prêmio é o céu e por isso vale a pena. E amai, homens. Que palavra deverei usar para persuadir-vos a amar os vossos semelhantes? Ó Pai, apressa a hora da purificação.
Esta terra está árida e doente. Próximo capítulo. Tiberíades.